Olá, boa tarde. Vamos dar continuidade na leitura da Bíblia. Você já leu a Bíblia hoje? Não? Então nós vamos aprender juntos. Ouvir a voz de Deus, né? Porque quando você para ler a Bíblia, você fala diretamente com Deus, né? Ouve o que ele tem para você. E a Bíblia é um livro muito importante. Então entre no nosso canal Ranildes Barros, dê o seu like, se inscreva no canal, para que o YouTube saiba que ler a Bíblia é importante, ok? Conto com a sua ajuda. Então abra lá no Novo Testamento, no livro de Tiago, e a gente vai ler o capítulo 1, certo? Tem livros na Bíblia, capítulos que falam sobre genealogia, né? E aí é meio complicado os nomes, né? Como eu fiz o vídeo ontem, mas é necessário lermos. Já pensou se quando Jesus for chamar o nosso nome, ele pula o nosso nome? Não, né? Então temos que ler o nome nas genealogias que aparecem na Bíblia, tá bom? Até porque temos que ler toda a Bíblia, então vai ter capítulo que vai ter e a gente precisa ler, certo? Então vamos lá, Tiago diz assim, Tiago 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações, ele dá umas saudações. Provas e tentações, ele vai falar aqui, muito bom, né? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Oh, glória! Você que está passando aí por momentos difíceis, de saúde, provações, saiba que Tiago começa assim, que você deve ficar alegre por estar passando por provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. 4. E a perseverança deve ter ação completa. Da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a você coisa alguma. 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Amém. Que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelos ventos. 7. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha aí, para você e para mim, ele fala: se você tem uma mente dividida, ainda não decidiu, será que Cristo é real na minha vida? Se a sua vida é estável, né? Fica mais difícil ter fé. É isso que ele quer dizer aqui. 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condições humildes. Por quê? O rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará meio aos seus afazeres. 12. Feliz é o homem que persevera na provação, oh glória, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Olha aí, o que ele fala aqui nesse versículo 12 de Tiago 1? Feliz o homem que persevera na aprovação. Então ele quer dizer para mim e para você que no mundo nós vamos passar por problemas. Mas se nós durante toda a nossa vida vai ter sim situações, problemas. Mas ele disse: se nós passarmos por esses problemas firmes até o fim, nós vamos receber a coroa da vida. Então, isso aí desmente muitas igrejas, né, que passam com megafones
dizendo, venha para Cristo, pare de sofrer. Não. A palavra de Deus é bem clara, nós vamos ter aflições, sim. Ele fala para a gente se orgulhar quando a gente passar, porque a gente vai aprender a superação, vai ser provada a nossa fé se realmente está no Senhor, se a gente crê em Cristo, tanto na alegria quanto na tristeza, tanto na fartura quanto na pobreza. E aí Deus nos prova, ele diz que se a gente permanecer passando por isso e superando, nós vamos receber a coroa da vida, que está escrito aqui em Tiago 1:12. Continuando, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então ele está falando aqui, porque tem gente, ai, eu estou sendo tentado por Deus. Não, Deus não tenta ninguém. Quem tenta você é você mesmo, é a sua consciência que quer a coisa errada. É ela que faz você pensar, não é Cristo não, tá? É você que procura, é isso que ele quer dizer, né? Muitas das vezes somos nós que procuramos a nossa própria queda com os nossos olhos, com o nosso pensamento mal, certo? 3. Estou sendo tentado por Deus. Não existe, pois Deus não pode tentar pelo mal, não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Ó, somos nós que desejamos, sendo por este arrastado e seduzido. Ou seja, aquilo que te atrai não é Deus que faz isso, é o teu coração, que não é esse coração carne, é coração mente. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ter uma renovação de mente. Né? Esse final de semana participei de um congresso de mulheres no PV do Norte. E a gente tem que todos os dias nos abster de coisas terrenas e colocar na nossa mente, como se fosse esse copo aqui, coisas do alto, coisas eternas, tá bom? E tem coisas que do mundo que vai te fazer cair, não põe na tua mente, foge disso. Essa é uma música mundana que te faz pecar, não ouça. Se é ver uma propaganda de uma mulher seminua, não olhe, né? Então, seja lá o que for, fuja disso. Não alimente isso, né? Você deve rejeitar essas coisas que não vêm de Deus e que não vai alimentar a coisa boa em ti, né? Eu já percebi uma coisa, quando às vezes eu vejo o TikTok, acho que é TikTok, e aí relembro umas músicas antigas que eu gostava, às vezes a gente não sabe nem o que significa, né? A tradução, mas é gostosa, aí ouve. Aí lá vem outra, lá vem outra, lá vem outra, quando você vê, tá com uma nostalgia do passado. Isso não é bom. Então precisamos encher, nos ocuparmos de coisas que realmente são eternas. Estamos aqui de passagem, certo? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. 15. Então, esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Certo? Então, ele diz, esse coisa vai fazer você pecar. E aí, se você consumir o pecado, você morre. Que ele diz que o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus, né? Vamos lá, 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva é todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. 18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então, ainda tem, tá? Então, ele tá falando aqui, né, pra gente não se deixar enganar e que a gente seja, aqui ainda nessa terra, que ainda tem isso, tem os pensamentos que ele pensou para Adão e Eva, sem pecar. É impossível? Mas
você precisa tentar até o fim resistir às coisas que são erradas. Tem coisas que vão ser fáceis de resistir, outras mais difíceis, mas você precisa fazer essa renúncia. Porque isso mostra que você é de Deus, certo? Quando você renuncia o seu próprio eu, o seu querer que lhe distancia do Senhor, tá? Praticando a palavra. Olha, é muito importante também a gente aprender esse final de semana. Eu já tinha falado isso aqui, volto a falar, não existe crescimento espiritual, não existe crente maduro sem a leitura da Bíblia e sem oração. Então ele fala aqui, praticando a palavra. E nós precisamos não só ler a palavra, mas precisamos praticar. É difícil? É, porque tem coisas que, por exemplo, amar quem nos odeia é difícil, né? Amar o próximo como a nós mesmos é difícil. Perdoar aqueles que nos ofendem é difícil. Tratar com respeito aqueles que merecem um murro é difícil. Mas nós precisamos fazer porque a palavra de Deus diz que isso tem que ser feito. Que isso é de quem realmente conhece ao Senhor. Então aí a gente se inclui e precisa fazer com que a palavra realmente viva em nós e seja forte, né? E é difícil, tá? Não tô dizendo aqui, é fácil, da outra face não é fácil. Amar aqueles que a gente sabe que nos odeia não é fácil, mas precisamos ter um coração como o do Senhor e caminhar e tentar até o fim, tá bom? Continuando, Tiago 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tenha isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então, ele diz que nós temos que ser ótimos para ficar ouvindo as pessoas. Olha, para uma mulher isso é tão difícil. E tardio para falar e para se irritar. Ai, meu Deus. 20, tá vendo como não é fácil? Parece, né? Mas não é. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Amém. 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Então ele diz que quando a gente lê a palavra e não pratica, mesmo que doa, você precisa praticar. Às vezes você vai ser chamado de otário. Ai, tu é um besta mesmo, né? Como é que tu faz isso? Ai, tu é uma otária, tu perdoou. Mas a palavra de Deus diz que não. A gente está apenas praticando o que Deus deixou escrito na palavra. E para esse mundo aqui, nós somos isso. Quando a gente perdoa, quando a gente ajuda quem não merece, né? Mas vamos olhar para o alto. Quem é que a gente segue? As pessoas ou a Cristo? Aqui acabamos de ver que nós precisamos praticar a palavra. Então, a palavra diz para a gente dar a outra face. A palavra diz para a gente perdoar. Porque o Pai Nosso, que todo mundo conhece, é conhecido no mundo inteiro, fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Claro que eu não vou ser hipócrita, né? Às vezes demora o perdão, né? Para sarar no coração. Demora. Mas se você quiser e orar, Deus vai te libertar e vai dar esse perdão. Amém? E é necessário para continuarmos verdadeiramente seguindo a palavra de Deus e fazendo aquilo que realmente é verdade. Continuando a leitura, diz assim: aquele que ouve, voltando, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. 23. Aquele que ouve a palavra, eu e você, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Ou seja, ele diz: se a gente não vive aquilo que a gente lê, é como um homem que olha rapidinho e já esqueceu até como ele estava, né? Estava bonito ou não. É passageiro. 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei,
não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Será feliz naquilo que fizer. Amém. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Olha a importância da língua. Temos que segurar. Realmente, gente, oh meu Pai do céu. Como é difícil. Mas não é impossível. Vamos lutar até o fim juntos, hein? Tô nesse meio aí. 26. Se alguém se considera religioso, já li. 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha esse finalzinho aí. Então, devemos ajudar as pessoas, sim. Ele fala aqui, dá até os órfãos e as viúvas, né? Que naquela época acho que era muito cheio. E a gente não se deixar corromper por esse mundo. Olha só que importância. Por quê, gente? Porque nesse mundo aqui que nós vivemos, que não é o nosso lugar, né? Que eu já sabia, mas esse final de semana foi mais enfatizado. Nosso lugar é eterno ao lado do Senhor, nosso Deus. Porém, enquanto estivermos aqui, nós estamos no mundo, mas nós não podemos deixar nos corromper com as coisas desse mundo. E você já parou para ver que o mundo está mais ousado, né? O inimigo está mais ousado. Ele começa e vem tão sutilmente que quando você vê, você já está no meio da confusão e às vezes já praticou aquilo que não era para praticar. Alerta, fiquemos alerta para que o mundo nos sufoque, nos abafe o Espírito de Deus que existe em nós. Daí a importância de você ler todos os dias a Bíblia, para que você seja alimentado e fique forte. Não é fácil, por isso que esse canal aqui surgiu, Ranildes Barros, porque não é fácil ter a constância da leitura da Bíblia, mas é necessária, porque não há um passe de mágica, tá bom? Então vamos orar nesse momento, feche seus olhos. Eu tenho certeza que Deus falou com você, sabe por quê? Porque Ele falou comigo. Se Ele falou comigo, Ele falou com você também, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pela leitura do livro de Tiago, onde nos alerta, Senhor, que nós somos tentados pelos nossos desejos ruins, que nós devemos, Senhor, nos manter íntegros, né? Não deixar nos corromper com esse mundo, com essas coisas que o mundo coloca para nós que é normal, mas não é normal, porque vai de encontro à tua palavra. E ele também fala em Tiago 1 que nós precisamos viver a palavra, Deus. Nos ajuda, não é fácil servir a Cristo, não é fácil dar a outra face, não é fácil amar aqueles que nos odeiam, não é fácil pagar o mal com o bem. E outras coisas, perdoar aqueles que nos ofendem. Deus, é tantas coisas difíceis a nossos olhos humanos, mas contigo, Senhor, nós conseguimos. E quando oramos, Senhor, nos submetendo a Ti, pedindo que Tu dê amor, pedindo que Tu faça com que nós perdoemos, pedindo com que Tu faças com que a gente consiga olhar para a pessoa sem ter raiva. Senhor, eu sei que Tu fazes isso. Eu tenho N exemplos disso na minha vida e é possível. Eu continuo te pedindo, ser comigo, ser como o irmão que está assistindo esse vídeo, que nós possamos, Senhor, perdoar, que nós possamos viver a palavra, que nós possamos nos desviar dos pensamentos maus, que nós possamos nos desviar de assistir coisas que não edificam, de não ouvir conversas que não edificam, de não estar em lugares que não é para nós estarmos, Deus. Nos ajuda a viver nesse mundo, mas de forma íntegra, demonstrando o teu amor, demonstrando que tu estás em nós, que a tua palavra é viva e eficaz em nós, Senhor, para que o nosso testemunho fale mais alto do que as nossas palavras. Nos ajuda a segurar a nossa língua, a nossa boca. Ai, Deus, é tão difícil, mas nos ajuda a ficarmos calados, a termos sabedoria, no falar com mansidão, no falar só realmente aquilo que é necessário, Deus, a começar de mim. Perdoa os meus pecados, ajuda-me, Senhor, a ser uma pessoa melhor a cada dia, que eu possa
fazer a tua vontade aqui, enquanto eu estiver aqui. E que a eternidade que nos espera, Senhor, possa ser real em nossas vidas, a começar por aqui. Em cada escolha, Senhor, do que ouvir, do que falar, com quem está, aonde está, que possamos ter sabedoria para escolher as coisas que edificam a nossa vida e que vão nos levar para a eternidade contigo. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração e até a próxima.